Você paga caro por ignorar esse hábito invisível. Você já parou para pensar que os maiores inimigos da sua evolução não são visíveis? Eles não se apresentam com gritos, não batem na porta, não aparecem nas suas derrotas explícitas. Eles se escondem nas pequenas concessões diárias que você chama de descanso, de merecimento, de amanhã eu recomeço. É aí que mora o perigo. Porque o que destrói o seu progresso não é o que você enfrenta de frente, é o que você permite que se arraste silenciosamente por dentro. É o hábito invisível, aquele comportamento tão pequeno que parece inofensivo, mas que com o tempo se torna uma corrente que te prende na estagnação. Você o pratica todos os dias, sem perceber. Ele está ali quando você acorda e enrola mais 5 minutos na cama. Quando promete que vai fazer, mas adia. Quando sente aquele impulso de fazer algo importante, mas escolhe o conforto de uma distração qualquer. E o mais traiçoeiro é que ele não te derruba de uma vez, ele te enfraquece aos poucos. Ele rouba sua energia mental, seu foco e sua autoconfiança. E quando você percebe, já está mais cansado de tentar do que de continuar no mesmo lugar. As pessoas acreditam que fracassam por falta de talento, sorte ou oportunidade. Mas a verdade é mais dura. A maioria falha por causa de micro-hábitos que elas nem sabem que têm. Pequenas decisões automáticas que, repetidas diariamente, moldam a sua identidade. James Clear chama isso de compounding habits, o acúmulo invisível de comportamentos que definem quem você se torna. E se você não escolhe conscientemente seus hábitos, seu cérebro vai escolher por você. E ele sempre escolhe o caminho mais fácil, o que exige menos esforço, menos dor, menos enfrentamento. O problema é que esse caminho também é o que te leva a uma vida sem progresso, sem propósito e sem força interior. Existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O que você faz sem pensar é o que mais define o seu destino. Andrew Huberman explica que o cérebro é moldado pela repetição, não pela intenção. O que você faz uma vez tem pouco impacto. O que você faz todos os dias, mesmo sem perceber, cria circuitos neurais tão fortes que se tornam automáticos. E se esses circuitos estão conectados ao conforto, à procrastinação, à busca imediata por prazer, você está literalmente treinando sua mente para evitar tudo que exige crescimento. É um treino inconsciente para permanecer no mesmo lugar. Esse é o verdadeiro custo do hábito invisível. Ele sequestra seu potencial enquanto você acha que está apenas descansando. Ele é o ladrão mais caro que existe, porque ele não te rouba dinheiro, te rouba tempo. E o tempo é a única moeda que nunca volta. Cada minuto gasto reforçando o que te enfraquece é um investimento na sua própria limitação. O que você ignora hoje se transforma em uma dívida mental que você vai pagar mais tarde em forma de arrependimento, ansiedade e sensação de incapacidade. Há algo cruel nesse ciclo. Ele se alimenta da sua própria culpa. Quanto mais você repete o hábito, mais se culpa. Quanto mais se culpa, mais busca alívio. E esse alívio vem exatamente do mesmo comportamento que te afunda. É um loop psicológico. Um circuito fechado que mantém você preso entre a intenção de mudar e a incapacidade de sustentar o esforço necessário. É o cérebro buscando conforto na dor que ele mesmo criou. Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que mora a sua liberdade. Só que quando o hábito é invisível, você nem percebe esse espaço. Você reage sem pensar, e a reação vira destino. Talvez o mais assustador de tudo seja perceber que o hábito invisível não parece destrutivo. Ele parece normal, parece o comportamento de todo mundo.
Você olha ao redor e vê pessoas fazendo o mesmo, e isso te dá a falsa sensação de que está tudo bem. Mas não está, porque a maioria vive anestesiada, sem perceber que cada concessão diária está construindo uma vida de arrependimentos futuros. Earl Nightingale dizia que o maior erro do ser humano é subestimar o poder do que faz todos os dias. E ele estava certo. Você não se torna disciplinado em um ato de força. Você se torna disciplinado no detalhe, na escolha pequena, no instante em que decide não se entregar à inércia. O hábito invisível é traiçoeiro porque ele é confortável. E tudo que é confortável demais te enfraquece com o tempo. Jordan Peterson explica que o caos não está apenas no que você não controla, mas também no que você evita enfrentar. Ignorar o desconforto é o primeiro passo para perder o respeito por si mesmo. Porque cada vez que você foge do que sabe que precisa fazer, está dizendo para si mesmo que não confia em sua própria força. E quando essa confiança se rompe, você começa a duvidar de tudo, da sua capacidade, do seu valor, do seu propósito. É aí que a estagnação vira identidade. Mas há um momento em que algo dentro de você desperta. É o instante em que você percebe que está pagando caro demais pelo conforto, que a dor de não mudar é maior do que o esforço de mudar. Esse é o ponto de virada. E talvez, só talvez, esse vídeo seja o gatilho que faltava para você enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos. O hábito invisível que te mantém preso. Este não é um vídeo sobre motivação passageira. É um espelho. E se você tiver coragem de olhar com atenção, vai perceber que o maior custo da sua vida não está no que te falta, mas no que você permite continuar sem questionar. Porque o invisível só continua invisível enquanto você se recusa a ver. A história. Você quer entender o poder destrutivo de um hábito invisível? Então imagine o seguinte: um atleta disciplinado, alguém que treina todos os dias, dorme cedo, come bem, faz tudo o que dizem ser o certo. Ele segue o plano à risca, mas mesmo assim não melhora. O tempo passa e o desempenho não sobe. Ele começa a duvidar de si mesmo, acha que talvez não tenha nascido para aquilo. Só que o problema não está no esforço visível, e sim no detalhe que ele ignora. Entre uma série e outra, ele pega o celular, só por um instante, só para ver uma coisa rápida. E nesse pequeno instante, o foco quebra. A mente sai do estado de presença e mergulha na distração. Quando volta, já não é a mesma. Parece pequena, uma pausa inocente. Mas é ali que a mente perde o ritmo, o corpo perde o impulso e o desempenho se dilui. O hábito invisível age desse jeito. Silencioso, disfarçado de pausa merecida. Ele não se apresenta como um problema, ele se disfarça de alívio. É o mesmo mecanismo que faz alguém abrir o aplicativo do celular quando sente ansiedade, procrastinar uma tarefa importante com a desculpa de estar descansando, ou adiar um sonho com a justificativa de que ainda não é o momento certo. Essas microdecisões parecem inofensivas, mas cada uma delas tem um custo, e o preço é pago em consistência, foco e clareza. A mente é como um músculo. Se você interrompe o treino constantemente, o corpo se acostuma com a pausa, não com o esforço. É exatamente isso que acontece quando você alimenta o hábito invisível. Você condiciona o seu cérebro a buscar interrupções sempre que o desconforto aparece. Isso destrói o ritmo da sua disciplina, porque a disciplina só existe enquanto você é capaz de sustentar o esforço sem fugir dele. E é nesse ponto que muita gente se perde. Elas acreditam que falta motivação, quando na verdade falta estabilidade de foco. James Clear explica que o progresso não é o resultado de grandes atos, mas de pequenas repetições consistentes. O problema é que as pequenas quebras também acumulam. Elas se somam no mesmo ritmo, com a mesma força, mas na direção oposta.
É o acúmulo do que te enfraquece. A cada só mais 5 minutos, a cada depois eu faço, você constrói um tipo de identidade. A identidade de quem começa e não termina. E isso se torna parte de quem você é. Andrew Huberman fala sobre como o cérebro aprende por associação. Quando você associa alívio ao ato de interromper o que é importante, você reforça o padrão neural da fuga. Seu cérebro começa a entender que o desconforto é algo que precisa ser eliminado, não dominado. E quando o desconforto vira inimigo, você perde o poder de crescer, porque todo crescimento exige desconforto, todo avanço exige fricção, todo resultado exige dor temporária. Esse atleta, que parecia disciplinado, na verdade, era refém de um comportamento que ele não percebia. E você também pode estar sendo. Talvez não seja o celular, talvez seja a mania de revisar tudo 10 vezes antes de agir, o medo de parecer inadequado, ou o impulso de se distrair quando algo exige mais de você. O formato muda, mas o efeito é o mesmo. O hábito invisível sequestra a sua capacidade de manter-se em direção ao que importa. O que faz isso tão perigoso é que ele é confortável. A mente adora conforto. O cérebro é uma máquina que busca economizar energia, e para isso ele escolhe o caminho mais fácil, mesmo que esse caminho te leve para o abismo da mediocridade. Viktor Frankl dizia que o ser humano pode suportar qualquer dor, desde que veja sentido, mas quando você perde o sentido das suas ações, qualquer desconforto se torna insuportável. É por isso que tanta gente desiste cedo demais. Não é falta de talento, é falta de propósito claro e de percepção do próprio padrão. Pense em quantas vezes você se prometeu mudar, quantas vezes decidiu começar uma rotina nova, um projeto, um hábito melhor. Nos primeiros dias, a energia está alta. Você se sente diferente. Mas basta um contratempo, uma noite mal dormida, uma distração qualquer, e o velho padrão volta. Esse é o ciclo. A força de vontade luta, mas o inconsciente vence. Porque o que está automatizado sempre prevalece sobre o que depende de esforço consciente. O verdadeiro inimigo não é o fracasso, é o costume. A normalização do comportamento que te mantém estagnado. Jocko Willink diz que disciplina é liberdade, mas ninguém fala sobre o preço que se paga até conquistá-la. Porque antes de ser liberdade, a disciplina é conflito interno, é travar guerra contra seus próprios instintos, é suportar o incômodo de dizer não ao que parece inofensivo. Mas é exatamente nesse incômodo que nasce o respeito próprio. Esse atleta, depois de meses travado, finalmente entendeu. Ele percebeu que o problema não era o treino, era o padrão mental entre os treinos. Ele eliminou o hábito invisível, guardou o celular, bloqueou distrações e fez um pacto com o próprio foco. Em poucas semanas, o desempenho começou a mudar. Não porque ele treinou mais, mas porque finalmente treinou inteiro, presente, sem pausas mentais, sem fugas. Essa é a diferença entre quem progride e quem repete o mesmo ciclo de tentativas frustradas. O seu progresso está sendo sabotado não pelo que você não sabe, mas pelo que você não enxerga. O inimigo é invisível porque se disfarça de conforto, e o conforto é o disfarce mais sedutor que existe. Mas agora que você viu o padrão, não dá mais para fingir que não sabe. A partir daqui, tudo muda. E o próximo passo é entender por que sua mente insiste em te manter preso a esse ciclo, mesmo quando você já percebe o quanto ele te custa. O mecanismo invisível. A maioria das pessoas acredita que seus comportamentos são frutos de escolha consciente. Acham que estão no controle das próprias decisões, que agem com base na razão e na vontade. Mas a verdade é bem mais profunda e desconfortável. A maior parte do que você faz, pensa e sente é governada por processos automáticos, moldados por padrões inconscientes e reforçados por micro-recompensas que o cérebro aprendeu a buscar.
É aqui que nasce o hábito invisível, na interseção entre o conforto e a inconsciência. Andrew Huberman explica que o cérebro humano é uma máquina de antecipar recompensas. Ele opera como um radar emocional, sempre procurando aquilo que oferece alívio, prazer ou previsibilidade. Quando você sente uma leve ansiedade, tédio ou frustração, o cérebro busca automaticamente um escape. E esse escape se torna o gatilho do hábito invisível. A cada vez que você responde ao desconforto com distração, seu cérebro grava a associação. Desconforto, fuga, alívio. E como ele é programado para repetir o que gera alívio, o ciclo se fecha. Esse mecanismo é o mesmo que faz alguém checar o celular compulsivamente, adiar uma tarefa difícil, abrir a geladeira sem fome ou mergulhar em redes sociais só por 1 minuto. O hábito invisível não tem uma forma única. Ele assume a forma do seu ponto fraco emocional. Para uns é procrastinação, para outros é dúvida, perfeccionismo ou a busca constante por estímulos rápidos. A questão não é o comportamento em si, mas a intenção inconsciente por trás dele, evitar a fricção que o crescimento exige. James Clear diz que todo hábito é uma solução disfarçada para um problema emocional. Isso significa que o hábito invisível não existe apenas porque você é distraído ou indisciplinado. Ele existe porque em algum nível você está tentando aliviar algo que não quer sentir. A procrastinação não é preguiça, é fuga da ansiedade. A distração não é falta de foco, é tentativa de controle emocional. E quanto mais você reforça esse padrão, mais o seu cérebro se adapta a ele. O problema é que o cérebro é plástico. Ele se molda pelo uso. E se você o condiciona diariamente a fugir do desconforto, ele perde a capacidade de sustentar esforço prolongado. É como se a musculatura mental se atrofiava lentamente. Você perde tolerância à frustração, à espera, à lentidão do progresso real. E sem essa tolerância, não há disciplina que resista. Esse é o verdadeiro custo do hábito invisível. Ele rouba sua resiliência sem que você perceba. Você começa o dia com planos, mas termina sem energia mental para executá-los. O seu sistema dopaminérgico se desregula, o foco se fragmenta e a mente entra em modo reativo, buscando apenas o próximo alívio rápido. É por isso que você se sente ocupado, mas não produtivo, cansado, mas não realizado, cheio de ideias, mas preso no mesmo lugar. Joel J. fala sobre entregar o seu 100% mesmo quando ninguém está vendo. Mas como fazer isso se a sua mente vive sendo sequestrada por distrações sutis que parecem inevitáveis? O segredo está em entender que o cérebro é treinável e que o foco é um músculo neurobiológico, não apenas uma virtude moral. Andrew Huberman demonstra que o foco é sustentado por uma dança química entre dopamina e noradrenalina. Quanto mais você alimenta distrações, mais dessensibiliza esses sistemas, tornando cada vez mais difícil sentir motivação sem estímulos intensos. Esse é o motivo pelo qual tanta gente sente que perdeu a força de vontade. Não é fraqueza de caráter. É um sistema neural desregulado. O hábito invisível altera a forma como o cérebro responde ao tédio e à dor. Ele cria uma dependência sutil por estímulos, notificações, recompensas rápidas, pequenas doses de dopamina, até que o simples ato de se concentrar em algo sem interrupção comece a parecer insuportável. Mas há uma boa notícia. Da mesma forma que você treinou seu cérebro para fugir, pode treiná-lo para resistir. Isso começa com consciência. Cada vez que você nota o impulso de escapar e escolhe permanecer, você envia um novo sinal ao seu sistema nervoso. Eu aguento. Esse pequeno ato reprograma o circuito. Ele fortalece a conexão entre o córtex pré-frontal, a parte racional, e o sistema límbico, a parte emocional.
Com o tempo, o desconforto deixa de ser visto como ameaça e passa a ser interpretado como sinal de progresso. David Goggins chama isso de callousing the mind, criar calos mentais. Ele diz que toda vez que você suporta o desconforto e continua, está fortalecendo a fibra da sua identidade. O cérebro é moldado pela repetição de experiências, e cada vez que você enfrenta a dificuldade, em vez de fugir dela, você redefine quem você é. Você sai da identidade do que procura alívio e entra na identidade do que suporta a dor para alcançar propósito. Mas há um detalhe que pouca gente percebe. O hábito invisível raramente age sozinho. Ele é sustentado por narrativas internas. Frases silenciosas como "eu mereço um descanso", "só hoje não tem problema", "não vai fazer diferença". São pensamentos aparentemente inofensivos, mas que servem como justificativas emocionais para continuar no padrão. E enquanto essas narrativas não forem expostas, o mecanismo continua intacto. A psicologia moderna mostra que mudar comportamento sem mudar narrativa é como tentar corrigir um software, alterando apenas o hardware. É preciso mudar a história que você conta para si mesmo. E a história mais poderosa que você pode adotar é a de alguém que não foge mais de si. Alguém que encara o desconforto como ferramenta de lapidação. Porque, no fim, o hábito invisível não é sobre o que você faz. É sobre o que você evita sentir. E o dia em que você para de fugir, o ciclo começa a se quebrar. A prisão do conforto. O conforto é traiçoeiro. Ele não te ataca, não te ameaça, não grita. Ele te abraça. E esse é o problema. Ele te envolve num manto suave de estabilidade. E enquanto você acredita estar seguro, ele lentamente te adormece. O conforto é o terreno fértil, onde o hábito invisível floresce. Ele não precisa te destruir, basta te manter igual. Muita gente acredita que o oposto do sucesso é o fracasso. Mas o verdadeiro oposto do sucesso é a estagnação. É o silêncio do progresso que nunca acontece. O espaço entre o que você poderia ser e o que se acostumou a ser. O conforto te convence de que está tudo bem, quando na verdade você está se deteriorando aos poucos. Ele te convence de que descansar é o mesmo que recarregar, quando o que você está fazendo é desistir em parcelas. Jordan Peterson costuma dizer que o ser humano não foi feito para a tranquilidade absoluta, mas para o enfrentamento de desafios significativos. Ele explica que a mente se organiza diante de propósito, não diante de prazer. E é exatamente por isso que o conforto é uma prisão invisível. Ele te priva da fricção que molda o caráter. Ele elimina a luta que constrói significado. Sem luta, você se dissolve. O conforto tem um poder anestésico. Ele reduz sua percepção da perda. Você começa a adiar coisas simples. Acordar mais cedo, ler um livro, cuidar do corpo e, quando percebe, a vida se tornou uma sequência de concessões. Uma pequena desistência hoje, outra amanhã, e o padrão se instala. É o preço alto do hábito invisível, a erosão da sua autoconfiança. Porque toda vez que você escolhe o conforto, você reforça a ideia de que não é capaz de lidar com o desconforto. Jocko Willink chama isso de disciplina é liberdade. Parece contraditório à primeira vista, mas faz sentido quando você entende a natureza da mente. Quando você vive preso ao conforto, é escravo das suas emoções. Quando você vive disciplinado, é livre para agir independentemente delas. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quer, mas em ser capaz de fazer o que precisa, mesmo quando não quer. Mas por que é tão difícil sair desse ciclo? Porque o conforto cria um sistema de recompensa imediata. Ele te faz sentir bem agora, mesmo que custe caro depois. É o mesmo mecanismo de um vício. Prazer instantâneo, dor adiada. A diferença é que, neste caso, o vício é socialmente aceito. Ninguém te julga por assistir mais um episódio, rolar o feed por mais 10 minutos
ou deixar o treino para amanhã. Pelo contrário, o mundo moderno te incentiva a se manter confortável. A sociedade construiu uma cultura que glorifica a facilidade. Aplicativos que resolvem tudo, algoritmos que preveem o que você quer antes mesmo de pedir, conforto sob demanda. Mas quanto mais você delega esforço, mais perde o contato com a sensação de conquista. E sem conquista, o cérebro entra em colapso motivacional. A dopamina, que antes era associada a progresso, passa a ser liberada apenas por distrações. O resultado é um ser humano sem direção, saturado de estímulos, mas vazio de propósito. Napoleon Hill escreveu que o maior inimigo da humanidade é a inércia mental. Ele dizia que a mente sem propósito se torna um terreno fértil para a autossabotagem. O conforto é o mestre da inércia. Ele te convence de que pensar é suficiente. Você começa a confundir planejamento com progresso, reflexão com ação, intenção com resultado. A mente racional se satisfaz em imaginar o sucesso, enquanto o corpo nunca se move em direção a ele. É nesse ponto que o hábito invisível se torna mortal. Ele não apenas te impede de avançar, ele te convence de que você não precisa. Ele cria justificativas sofisticadas para manter você no mesmo lugar. Eu estou cansado. Não é o momento certo. Vou começar quando estiver preparado. Essas frases são defesas do ego tentando proteger a zona de conforto. Mas o que o ego chama de proteção, a alma sente como prisão. Viktor Frankl dizia que o ser humano pode suportar qualquer dor se tiver um propósito. O que ele não suporta é o vazio. E é exatamente isso que o conforto gera. Um vazio disfarçado de estabilidade. Você pode ter uma rotina, um emprego, uma vida aparentemente estável, e ainda assim sentir que algo dentro de você está adormecido. Porque o conforto elimina a necessidade de lutar, e sem luta não há identidade. A mente precisa de resistência. É na resistência que nasce o significado. Quando você enfrenta o frio, o cansaço, o medo e ainda assim escolhe continuar, você desperta algo que estava escondido. Você sente que é capaz, que há força em você que só aparece quando é exigida. E essa força não se revela enquanto você estiver protegido pelo conforto. David Goggins costuma dizer que você não conhece a si mesmo até que o desconforto te quebre. Ele está certo. É na dor que você descobre do que é feito. O problema é que o conforto cria uma versão falsa de você. Uma versão que se sente bem, mas nunca testada. Uma versão que vive, mas nunca viveu de verdade. O mundo moderno quer te vender a ideia de que felicidade é ausência de esforço. Mas os grandes psicólogos, filósofos e atletas da história dizem o contrário. Felicidade é o resultado de esforço com propósito. É quando você olha para trás e percebe que suportou o caos sem perder a alma, que enfrentou o desconforto e saiu mais forte. E é por isso que o conforto é tão perigoso. Ele te rouba a oportunidade de se tornar quem você realmente é. Ele te impede de desenvolver a musculatura emocional necessária para viver uma vida com significado. Ele te faz acreditar que viver sem dor é o mesmo que viver em paz, quando na verdade é apenas viver anestesiado. O conforto é uma prisão bonita, mas ainda é uma prisão. E enquanto você continuar acreditando que está seguro nela, continuará pagando caro, com tempo, potencial e propósito, por ignorar o hábito invisível que a mantém trancada. A revelação interna. Chega um momento em que a verdade deixa de ser confortável, quando o silêncio se torna pesado e a mente começa a questionar não o que está fazendo, mas o que está deixando de fazer. Esse é o instante da revelação interna, quando você percebe que o inimigo que mais te atrasou nunca esteve fora, mas sempre dentro. O hábito invisível não é apenas um comportamento, é uma identidade oculta.
uma programação emocional que você repete há anos sem perceber. Jordan Peterson costuma dizer que a maior responsabilidade do ser humano é enfrentar o próprio caos. E essa é uma batalha que poucos têm coragem de lutar, porque ela exige olhar para dentro sem filtros. Exige admitir que boa parte da sua estagnação não vem da falta de oportunidade, mas da falta de sinceridade consigo mesmo. Você não está parado porque o mundo é injusto. Está parado porque aprendeu a se proteger da dor de crescer. A mente humana tem uma habilidade sofisticada: racionalizar. Ela cria explicações lógicas para comportamentos emocionais. Quando você procrastina, ela diz que é porque está cansado. Quando desiste cedo, ela diz que é porque não era o momento certo. Quando foge de um desafio, ela inventa que está preservando sua saúde mental. Mas, em muitos casos, tudo isso é apenas medo disfarçado. Medo de errar, de ser julgado, de sair da zona de controle. Daniel Goleman, ao estudar a inteligência emocional, descobriu que o primeiro passo para mudar qualquer padrão é reconhecer as emoções que o sustentam. Por trás do hábito invisível, existe sempre uma emoção que você tenta evitar: ansiedade, culpa, vergonha ou dúvida. E quanto mais evita, mais poder dá a ela. A emoção reprimida não desaparece. Ela se transforma em comportamento automático. É por isso que tantas pessoas dizem: eu não sei por que faço isso. Fazem porque não estão conscientes do que sentem. O hábito invisível age como um anestésico emocional. Ele te impede de sentir demais, de pensar demais, de se incomodar demais. Ele cria uma camada de distração entre você e sua própria verdade. E enquanto você se distrai, a vida passa. A psicologia chama isso de mecanismo de defesa. O problema é que aquilo que te protege também te limita. Quando você usa a distração para não sentir dor, você também bloqueia o prazer. Quando evita o desconforto de tentar, também evita a satisfação de vencer. O mesmo muro que te protege do fracasso te separa do sucesso. Essa revelação dói, porque ela expõe o preço real do conforto, a perda da autenticidade. Quando você vive baseado em hábitos automáticos, deixa de escolher conscientemente quem quer ser. E sem perceber, começa a viver uma vida que não foi construída, mas herdada, de padrões, medos e expectativas que não são seus. A mente entra em piloto automático e o tempo escorre pelos dedos. Earl Nightingale dizia que o maior erro da humanidade é andar pela vida sem propósito, imitando as massas. Ele chamava isso de o caminho da média. A média é o lugar onde vivem os que nunca questionaram os próprios padrões. É o território do hábito invisível. O lugar onde se trabalha sem paixão, sonha-se sem ação e vive-se sem intensidade. E o mais assustador é que a média é confortável. Ela dá a ilusão de pertencimento, mas exige o sacrifício da individualidade. Quando você desperta para isso, algo dentro de você se quebra e, ao mesmo tempo, algo novo começa a nascer. A revelação interna é como uma implosão silenciosa. Você começa a perceber quantas vezes desistiu antes de tentar, quantas oportunidades deixou passar por medo. Quantos dias repetiu o mesmo roteiro de autossabotagem, achando que amanhã seria diferente. Mas amanhã nunca é diferente se você não for. E é aqui que a responsabilidade se torna o portal da liberdade. Jim Rohn dizia que disciplina é a ponte entre o que você é e o que quer ser. Essa ponte não se constrói com motivação, se constrói com clareza. Clareza do que está te prendendo. Clareza do que precisa mudar, clareza de que ninguém virá te salvar. Enquanto você acreditar que precisa sentir vontade para agir, continuará preso. A ação vem antes da motivação e a clareza vem antes da transformação.
Andrew Huberman explica que o cérebro muda quando há consciência acompanhada de ação deliberada. Apenas saber o que te sabota não é suficiente. É preciso reverter o circuito. É preciso agir diferente no exato momento em que o velho padrão tenta se repetir. É ali, na microescolha, que a neuroplasticidade acontece. É ali que o novo você começa a nascer. Essa revelação é libertadora, mas também exige dor. Porque perceber o próprio papel na própria estagnação é um choque. É encarar que você mesmo tem sabotado seus sonhos por medo de enfrentar o desconforto que o crescimento exige. E o ego odeia admitir isso. Ele prefere culpar o destino, o tempo, as circunstâncias, qualquer coisa que alivie a responsabilidade. Mas a verdade é que a vida muda no momento em que você diz: fui eu quem escolheu adiar. Fui eu quem evitou tentar. Fui eu quem me acomodei. Essa é a confissão que liberta, porque a mesma mente que cria a prisão tem o poder de construir a saída. A partir do momento em que você assume total responsabilidade, o hábito invisível começa a perder força. Ele se alimenta da negação, morre na consciência. A revelação interna é o ponto de virada. É o instante em que você deixa de procurar culpados e começa a buscar soluções. É quando você entende que mudar não é um evento, é um processo. E que esse processo começa no exato momento em que você para de mentir para si mesmo. O hábito invisível é a máscara que você usa para evitar olhar no espelho. A revelação interna é o momento em que você decide tirá-la, mesmo que doa. Porque do outro lado da dor está a liberdade. E essa liberdade não é algo que se conquista uma vez. É algo que se pratica todos os dias, escolhendo consciência no lugar do piloto automático. E quando isso acontece, tudo muda. Você deixa de ser o prisioneiro do próprio conforto e passa a ser o arquiteto da própria mente. A reconstrução. Reconhecer o hábito invisível é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio começa agora, no processo de reconstruir a mente, o corpo e o comportamento para que se tornem aliados da sua própria evolução. Mudar não é um ato isolado, é uma reconstrução diária, como levantar uma casa sobre ruínas antigas. Cada decisão, cada microação e cada minuto de consciência são os tijolos que moldam a nova versão de quem você está se tornando. James Clear diz que o hábito não é apenas o que você faz, é quem você se torna enquanto o faz. A reconstrução, portanto, não começa na ação, mas na identidade. A pergunta não é o que eu quero mudar, mas quem eu quero ser a partir dessa mudança. O cérebro humano opera por coerência. Ele busca alinhar comportamento e autoimagem. Enquanto você continuar se vendo como alguém que falha, o sistema mental fará de tudo para confirmar essa crença. Mas quando começa a agir como a pessoa que quer se tornar, mesmo que ainda não se sinta assim, o cérebro começa a recalibrar sua identidade. Andrew Huberman explica que o cérebro se reorganiza através de repetição e emoção. Repetição cria o circuito, emoção dá força ao circuito. Isso significa que cada pequena vitória, quando vivida com presença e intenção, tem um impacto neurobiológico real. É como gravar novas rotas na mente. Por isso, a reconstrução não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre transformar cada repetição em um voto pela sua nova identidade. Joel J. fala que consistência é mais importante que intensidade. O mundo moderno adora o imediatismo. Quer resultados hoje, transformação em 7 dias, sucesso sem disciplina. Mas a verdade é que toda mudança profunda exige tempo. A reconstrução é lenta e é isso que a torna sólida. Você não constrói uma mente forte em um fim de semana. Você constrói nos dias comuns, nos treinos mentais silenciosos, quando ninguém está olhando e mesmo assim você escolhe agir.
David Goggins chama esse processo de ficar confortável com o desconforto. E essa é a chave. A reconstrução não acontece quando o desconforto desaparece. Ela acontece quando você decide continuar mesmo com ele presente. Cada vez que você escolhe o que é certo em vez do que é fácil, você cria uma microvitória. E cada microvitória reforça o novo padrão mental. É assim que o hábito invisível começa a perder o controle. Mas reconstruir exige método. E aqui entra a ciência do comportamento. James Clear define 4 pilares para a criação de novos hábitos: gatilho, rotina, recompensa e identidade. A reconstrução começa ao reconfigurar esses 4 elementos, transformando cada um deles em um sistema de reforço positivo. O primeiro passo é consciência do gatilho. Todo comportamento começa com um estímulo. O hábito invisível é ativado por gatilhos que você ignora: cansaço, tédio, ansiedade, solidão. Identifique-os, nomeie-os. Quando você os reconhece, tira deles o poder de agir por você. O simples ato de dizer "estou buscando distração porque estou ansioso" ativa o córtex pré-frontal, a área responsável pelo controle racional. Isso desacelera a reação automática e abre espaço para a escolha consciente. O segundo passo é mudar a rotina. O erro de muita gente é tentar eliminar um hábito sem substituí-lo. O cérebro não suporta o vazio, ele precisa de uma resposta para o estímulo. Por isso, troque o comportamento automático por um comportamento intencional. Se o seu impulso é pegar o celular toda vez que sente tédio, troque esse ato por um micro-hábito de presença. Respirar fundo, andar, escrever, beber água, alongar. Não é o tamanho da ação que importa, é o fato de estar consciente. O terceiro passo é reconfigurar a recompensa. O cérebro não se move por moralidade, se move por prazer. Se você quiser consolidar novos hábitos, precisa associar prazer à disciplina e não apenas à distração. Isso não significa transformar a disciplina em algo fácil, mas aprender a encontrar satisfação no processo. Quando você começa a se orgulhar do esforço em vez do resultado, cria uma dopamina mais sustentável, aquela que vem do progresso, não da fuga. O quarto passo é reforçar a identidade. Toda vez que você age de acordo com o tipo de pessoa que quer ser, você vota nessa versão. Se quer ser alguém disciplinado, cada escolha difícil é um voto na identidade do disciplinado. Se quer ser alguém confiante, cada ato de coragem é um voto na identidade do confiante. Essa repetição silenciosa cria um senso de integridade interna, a sensação de que você cumpre o que promete a si mesmo. E é essa sensação que restaura o respeito próprio que o hábito invisível destruiu. A reconstrução também passa por ambiente. O ambiente é mais forte que a força de vontade. Você não vence distrações convivendo com elas. É preciso projetar o entorno para que favoreça o comportamento que você quer sustentar. Elimine gatilhos visuais, crie zonas de foco, estabeleça rotinas fixas e horários inegociáveis. Quando o ambiente trabalha a seu favor, a disciplina deixa de ser um esforço constante e passa a ser consequência natural da estrutura. Mas o ponto mais importante de toda reconstrução é entender que ela nunca acaba. A mente tende a buscar estabilidade. Quando você começa a mudar, ela vai tentar te puxar de volta. Vai te convencer de que já fez o suficiente, que pode relaxar, que pode dar um tempo. É o velho padrão tentando sobreviver. É nessa hora que você precisa lembrar. O conforto é um convite para a regressão. E cada vez que você o recusa, você se fortalece. A reconstrução é uma escolha diária entre o que te limita e o que te eleva.
Ela exige atenção constante, humildade para recomeçar e coragem para continuar mesmo quando o progresso é lento. Você não se reconstrói uma vez, você se reconstrói todos os dias, nas pequenas escolhas que ninguém vê. E o que começa como disciplina, com o tempo, se transforma em identidade. Você deixa de tentar ser alguém melhor e simplesmente passa a viver como essa pessoa. Essa é a verdadeira transformação, quando o novo comportamento deixa de ser um esforço e passa a ser parte de quem você é. A mente que você alimenta. Tudo o que você permite entrar na sua mente se transforma em parte da sua identidade. As ideias que você absorve, os conteúdos que consome, as conversas que repete, tudo isso vai moldando silenciosamente a forma como você pensa, sente e reage. O hábito invisível que mais sabota a evolução de alguém não está apenas no que ela faz, mas no que ela deixa entrar sem perceber. Porque o cérebro não é apenas uma máquina de pensar. Ele é um ecossistema que se alimenta daquilo que você consome. Andrew Huberman explica que o cérebro humano está constantemente adaptando seus circuitos com base naquilo que mais se repete. Se você passa o dia consumindo estímulos rápidos, superficiais e emocionais, o cérebro começa a preferir esse tipo de recompensa. Ele literalmente se torna menos capaz de sustentar foco, menos paciente, menos disciplinado. O que antes era apenas um comportamento vira uma estrutura biológica. O algoritmo externo molda o algoritmo interno. É por isso que a reconstrução não funciona se você continuar alimentando a mente com o mesmo lixo que te manteve preso. Nenhum sistema mental sobrevive a um ambiente tóxico. Não importa o quanto você queira mudar, se você continuar nutrindo sua mente com distração, comparação e negatividade, ela vai te sabotar silenciosamente, de dentro para fora. David Goggins diz que a mente é como um músculo que se atrofia quando não é desafiado. E hoje, a maioria das pessoas está mentalmente atrofiada. Não por falta de capacidade, mas por excesso de conforto. O hábito invisível de buscar estímulo rápido é uma das formas mais sofisticadas de autossabotagem moderna. Você não percebe que está sendo condicionado a perder o controle sobre sua própria atenção. A cada scroll, a cada distração, você reforça a ideia inconsciente de que não é capaz de permanecer consigo mesmo. Jay Shetty fala sobre a importância de curar o conteúdo que te cerca. Ele compara o consumo mental ao consumo alimentar. Se você come mal todos os dias, o corpo adoece. Se você pensa mal todos os dias, a mente adoece. Você não pode esperar clareza alimentando confusão. Não pode esperar foco alimentando dispersão. Não pode esperar disciplina alimentando dopamina artificial. A mente precisa de nutrição mental, ideias, silêncio, aprendizado, reflexão, da mesma forma que o corpo precisa de nutrientes. A maioria das pessoas acredita que o problema está na falta de tempo, mas o problema real é a falta de seletividade. Você não tem falta de tempo, tem excesso de distração. Passa horas consumindo o que não te agrega e depois se pergunta por que se sente cansado, sem direção, sem energia. É simples, tudo o que você consome te consome de volta. E a conta chega em forma de ansiedade, procrastinação e perda de propósito. James Clear explica que o ambiente é o arquiteto dos nossos hábitos. Mas o ambiente não é apenas físico, ele também é mental. O feed que você vê, as pessoas com quem conversa, as ideias que repete, formam o ambiente invisível que condiciona seu comportamento. Se você quer mudar de verdade, precisa redesenhar esse ambiente mental. Precisa escolher com intenção o que lê, o que ouve, o que assiste e com quem passa tempo. E aqui entra um princípio poderoso. Tudo o que você repete se torna familiar. E tudo o que é familiar se torna confortável, mesmo o que te faz mal.
É por isso que mudar é tão difícil. O cérebro prefere a dor conhecida ao desconhecido incerto. Ele se sente seguro no caos que já entende. Por isso, quando você tenta se afastar de conteúdos negativos ou de padrões destrutivos, a mente resiste. Ela vai querer voltar para o estímulo que já conhece. Mas é nesse desconforto que nasce a liberdade. A verdadeira força está em aprender a escolher o que alimenta sua mente, mesmo quando o impulso pede o contrário. Você não precisa eliminar o mundo. Precisa apenas redefinir o que tem permissão para morar dentro de você. E isso começa com pequenas escolhas. Acordar e ler algo que eleve em vez de abrir as redes. Silenciar pessoas que drenam sua energia. Assistir menos entretenimento passivo e consumir mais conhecimento que expande a visão. Joel J. diz que foco não é força de vontade, é clareza de prioridade. Quando você sabe o que quer construir, tudo o que não contribui para isso se torna ruído. O problema é que muita gente tenta manter a mente limpa sem saber o que quer plantar nela. Quer parar de se distrair, mas não tem uma direção. Quer ter foco, mas não tem um propósito que o sustente. E assim, vive tentando se controlar, quando na verdade o que falta é um norte interno. A mente precisa de propósito para se alinhar. Sem propósito, ela busca estímulo. E é por isso que tanta gente vive cansada sem ter feito nada. Estão esgotadas não de esforço, mas de dispersão. Quando tudo chama sua atenção, nada te preenche. E o vazio cresce, silencioso, pedindo por mais estímulo. O ciclo perfeito da autossabotagem mental. A boa notícia é que você pode treinar a mente da mesma forma que treina o corpo. Comece substituindo o conteúdo que drena por aquele que expande. Troque 30 minutos de rolagem sem sentido por 10 minutos de leitura consciente. Troque a comparação diária por um diário de progresso. Troque a crítica constante por gratidão silenciosa. Pequenos ajustes repetidos com consistência têm poder de transformar a estrutura mental. A mente é como um jardim. Aquilo que você cultiva, floresce, e aquilo que você ignora, morre. Se você alimenta sua mente com caos, colherá confusão. Se alimenta com propósito, colherá direção. A escolha é diária. E o mais poderoso é perceber que, com o tempo, a mente começa a pedir o que a faz bem. Da mesma forma que o corpo de quem se alimenta de forma saudável começa a rejeitar o que o destrói. Tudo muda quando você entende que não está apenas vivendo, está constantemente se programando. Cada pensamento, cada vídeo, cada conversa é uma linha de código que forma o sistema da sua consciência. Se o código é ruim, o sistema trava. Se o código é intencional, o sistema se fortalece. E quando você decide alimentar sua mente com o que te fortalece, o invisível se torna sua maior força. Você para de lutar contra o antigo e começa a se expandir para o novo. E é aí que a transformação deixa de ser uma promessa e passa a ser um estado natural de quem você é. O preço da disciplina. Toda pessoa que decide mudar de verdade chega a um ponto em que o corpo quer parar, a mente quer negociar e tudo dentro dela pede para voltar ao conforto. É aqui que a maioria desiste. Porque é nesse ponto que a transformação começa a cobrar o preço. O preço da disciplina, o preço de romper com o que é fácil, o preço de abrir mão do prazer imediato em nome de um propósito maior. E quase ninguém está disposto a pagar. Mas o que poucos percebem é que a vida cobra de qualquer forma. Se você não paga o preço da disciplina, acaba pagando o preço da culpa. Se não paga o preço do foco, paga o preço do arrependimento. E esse segundo preço é infinitamente mais alto, porque ele te persegue em silêncio. Ele corrói sua confiança, destrói sua energia e apaga a chama que te fazia acreditar que ainda havia tempo. David Goggins diz que a dor da disciplina é temporária, mas a dor da desistência é eterna.
E é verdade. A diferença entre quem constrói e quem reclama não está na sorte, está na capacidade de suportar a dor certa. Porque toda dor carrega uma direção. Existe a dor que te enfraquece, a de se enganar, de se justificar, de se esconder da verdade. E existe a dor que te fortalece, a de encarar o espelho, de treinar mesmo sem vontade, de continuar mesmo sem aplausos. Essa é a dor que constrói identidade. Jordan Peterson fala que o sentido da vida não está em evitar o sofrimento, mas em enfrentá-lo com propósito. E é exatamente isso que separa o medíocre do disciplinado. O medíocre foge da dor e vive à mercê das circunstâncias. O disciplinado usa a dor como combustível. Ele entende que a resistência que sente não é o sinal para parar, é o sinal de que está no caminho certo. Cada vez que você escolhe o fácil, algo dentro de você enfraquece. Cada vez que escolhe o certo, algo dentro de você desperta. É simples, mas brutalmente verdadeiro. A vida está o tempo todo te testando. Você quer crescer ou quer conforto? E a resposta não está nas palavras, está nas suas escolhas diárias. É aqui que a batalha mental se torna real, porque disciplina não é sobre acordar cedo ou treinar pesado. É sobre manter sua palavra quando ninguém está olhando. É sobre escolher o que é certo, mesmo quando é doloroso. É sobre ser maior do que as suas desculpas. A disciplina é o acordo silencioso entre você e a sua melhor versão. Ela é o pacto que separa os que sonham dos que fazem. Jocko Willink chama isso de liberdade através da disciplina. Parece contraditório, mas é a verdade mais libertadora que existe, porque quando você se disciplina, não é o mundo que te controla, é você quem decide. Você escolhe o que entra, o que sai, o que fica, e essa clareza te dá poder. O poder de construir sua vida com consciência, sem ser arrastado pelo caos. Mas aqui vem o ponto mais duro. Disciplina não nasce da motivação, nasce do cansaço de se enganar. É quando você percebe que a sua vida não vai mudar, enquanto continuar esperando sentir vontade. É quando decide agir porque está cansado de se ver repetindo o mesmo ciclo. A disciplina é a ponte entre o que você é e o que sabe que pode ser. E cada vez que atravessa essa ponte, a dor vai te testar. Mas é nesse teste que o seu caráter se forma. A mente disciplinada não é a que nunca sente fraqueza. É a que aprendeu a não negociar com ela. Quando o corpo pede descanso, ela lembra o motivo. Quando a mente pede fuga, ela lembra o propósito. Quando a vida a aperta, ela não procura atalhos, procura consistência, porque entende que o que é conquistado sem esforço se perde sem valor. O verdadeiro inimigo da disciplina é o conforto disfarçado de autocuidado. É a voz que diz, você merece uma pausa, quando na verdade está te mantendo preso ao mesmo padrão. É o hábito invisível do conformismo, pintado com as cores da autoaceitação. Mas aceitar-se não é desistir de evoluir. Aceitar-se é reconhecer onde você está, sem esquecer quem pode se tornar. Robin Sharma diz que a dor que você sente hoje é a força que vai te sustentar amanhã. E essa é uma verdade que poucos têm coragem de viver. Porque viver de verdade exige pagar o preço da disciplina todos os dias, exige levantar quando ninguém vê, exige repetir quando o resultado ainda não chegou, exige acreditar quando tudo parece parado. É aqui que os grandes se destacam. Eles não são movidos por aplausos, são movidos por convicção. A disciplina é o que transforma a promessa em prova. Ela é o que dá forma ao invisível. É o tijolo que sustenta o castelo da sua mentalidade. Sem ela, qualquer vitória é temporária. Com ela, até as derrotas se tornam aprendizado. E é isso que cria consistência. A coragem de continuar mesmo sangrando. A neurociência explica que, quando você enfrenta a resistência e age mesmo assim,
O cérebro cria novas conexões associadas à resiliência. Ou seja, você literalmente se torna mais forte. A cada ato disciplinado, o cérebro aprende que pode suportar mais. A dor deixa de ser inimiga e se torna sinal de expansão. É o processo biológico da evolução humana, mas agora aplicado à sua vida. E é aqui que entra o ponto mais belo de toda essa jornada. A disciplina te devolve o controle, não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. E esse é o único controle que realmente importa, porque quando você domina a si mesmo, não importa o caos ao redor, você segue em frente. E quando segue em frente o suficiente, o impossível começa a parecer possível. A verdade é que você vai pagar um preço de qualquer forma, o da dor temporária ou o do arrependimento permanente. E nesse exato momento, essa escolha está em suas mãos. Não há desculpas, não há atalhos. Há apenas a decisão de não mais fugir da dor que te constrói. Então, a pergunta é simples. Você vai continuar pagando caro pelo hábito invisível de desistir? Ou vai começar a pagar o preço da disciplina que liberta? A escolha define o resto da sua vida. O dia em que você decide enxergar o invisível. Chega um ponto em que a vida para de te avisar e começa a te cobrar. Não é o destino que te pune, é o próprio tempo que começa a exigir responsabilidade. E um dia, inevitavelmente, você acorda e percebe: tudo o que deixou para depois está te cobrando agora. As oportunidades que ignorou, os hábitos que negligenciou, a energia que desperdiçou. O preço de ignorar o invisível é a soma silenciosa de cada escolha que parecia pequena demais para importar. Mas a conta chega, sempre chega. A mente humana tem o poder de criar realidades, mas também de destruí-las quando opera no modo automático. É por isso que tanta gente vive cansada, frustrada e desconectada de si. Não é falta de capacidade, é falta de consciência. A vida não muda porque você deseja. Muda quando você decide enxergar o que estava ali o tempo todo, escondido nas entrelinhas dos seus próprios padrões. E esse é o momento em que você precisa encarar o espelho e se fazer uma pergunta que poucos têm coragem de responder com honestidade. O que em mim ainda se recusa a mudar? Esse é o instante em que o vídeo deixa de ser apenas um conteúdo e se transforma em um espelho, porque no fundo você sabe qual é o hábito invisível que está te prendendo. Pode ser a procrastinação mascarada de esperar o momento certo, pode ser o perfeccionismo disfarçado de autocuidado, pode ser o medo disfarçado de planejamento. Não importa o nome, o mecanismo é o mesmo: evitar a dor de agir. E enquanto você evita, a vida continua passando. As oportunidades seguem para quem está disposto a suportar o desconforto. O tempo não espera, e talvez essa seja a parte mais dura de aceitar. Ninguém vai te salvar, nem motivação, nem sorte, nem uma nova fase. O que muda o seu destino é a decisão de se responsabilizar por ele. É o instante em que você diz: chega, e dessa vez, cumpre. Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está o poder de escolher nossa reação. É nesse espaço que você reconstrói a sua vida, porque é ali, entre a tentação de repetir o padrão e a coragem de fazer diferente, que nasce a liberdade. O hábito invisível morre no instante em que você decide agir com consciência. Mas o que é agir com consciência? É interromper o ciclo automático. É perceber que aquele pensamento só mais 5 minutos não é inofensivo. É o gatilho de um velho padrão tentando sobreviver. É olhar para a vontade de desistir e enxergar a velha versão pedindo para ser alimentada mais uma vez. Agir com consciência é escolher não alimentar o que te sabota, é dizer não para a versão que te mantém preso. A partir daqui, não se trata mais de motivação. Motivação é instável. Disciplina é sólida. E o que sustenta a disciplina é o propósito.
é entender que o caminho vai doer. Mas essa dor é a prova de que você está vivo e em movimento. Quando a dor aparece, ela está te avisando. Você está crescendo. Quando o cansaço bate, é o sinal de que está indo além do que antes parecia possível. E quando o medo chega, é o sinal de que está no limite entre o velho e o novo. O ponto é que o invisível sempre esteve te guiando, seja para cima ou para baixo. Se você não controla, ele controla. Se você não o molda, ele te molda. E o que antes era um hábito inofensivo se torna um sistema invisível de autossabotagem. Mas agora você sabe. Agora você viu o que antes estava escondido. E o que foi visto não pode mais ser negado. O verdadeiro despertar acontece quando você entende que o poder sempre esteve em suas mãos. Que a mudança não é um evento, é um compromisso diário. Que o sucesso não é sorte, é estrutura. E que cada pequena vitória, repetida todos os dias, reprograma a mente para acreditar de novo. E se há uma verdade universal, é essa: ninguém é indisciplinado por natureza, apenas condicionado pela repetição errada. A mente aprende pelo reforço. Se você reforçar desculpas, ela se tornará especialista em justificativas. Mas se reforçar decisões, ela se tornará um instrumento de execução. A mente se molda pela consistência do que você repete. Por isso, não espere estar pronto. A prontidão vem com o movimento. E é nesse exato momento que a vida te dá duas opções: continuar vivendo no automático, repetindo os mesmos hábitos invisíveis que drenam sua energia, ou assumir o controle e pagar o preço da transformação. O primeiro caminho é mais fácil, mas cobra caro. O segundo é mais difícil, mas recompensa com liberdade. James Clear ensina que o progresso não é sobre fazer mais, mas sobre fazer melhor. Não se trata de velocidade, mas de direção. Você não precisa mudar tudo hoje. Precisa apenas começar. Uma escolha consciente já muda o rumo da sua história. O que parecia impossível começa a se mover quando você dá o primeiro passo com clareza e intenção. A pergunta é: qual vai ser o preço que você vai pagar daqui para frente? O da culpa ou o da disciplina? O da fuga ou o da coragem? O da mentira confortável ou da verdade libertadora? Porque no fim, tudo se resume a isso. Ou você continua vivendo como refém dos seus hábitos invisíveis, ou decide enxergar o invisível e reescrever o seu próprio destino. Esse é o seu ponto de virada. O momento em que você deixa de ser espectador e se torna autor. O instante em que o vídeo acaba, mas a mudança começa. E se essa mensagem ressoou dentro de você, se algo aí dentro despertou, é porque chegou a hora. O hábito invisível que te sabotava foi exposto. Agora, o que você vai fazer com isso é o que vai definir o resto da sua vida. Se essa mensagem te tocou, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente acordando, para registrar o exato momento em que você decidiu enxergar o invisível.